é o Evangelho, segundo Jesus, que é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, segundo aquele que concede dons a todos os homens, porque Ele é amor. Hoje eu lerei para nós na primeira epístola de João, no capítulo 4, que começa no verso 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele, em Jesus, em Deus. E Deus, de fato, o toma. Ele está em Deus. Quando alguém confessa que Jesus é o Filho de Deus. O que é isso? É uma frase? Jesus é o Filho de Deus. Então, por causa dessa frase, desse fraseologismo místico, Deus se obriga a estar com alguém? Quando é que alguém confessa que Jesus é o Filho de Deus? Segundo Jesus, segundo tudo que ele viveu, conforme os 4 evangelhos nos ensinam e os apóstolos também. E nesse caso específico, o apóstolo João, que nós estamos lendo, já idoso, com mais de 90 anos, fazendo a síntese do que para ele era evangelho em Cristo. Ele diz: aquele que confessar. O que é confessar? É só dizer com a boca? Onde reside o pacto dessa confissão? No falar ou no viver? Ou é no casamento de ambos? No falar verdadeiro sobre Jesus e no viver verdadeiro na relação com o próximo, segundo Jesus disse que deveria ser. Quem é o que confessa a Jesus como Filho de Deus? Esse em quem Deus permanece nele e ele em Deus. Quem é esse? E João diz: e nós conhecemos. Nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. O amor que Deus nos tem. Quem é esse que confessa que Jesus é o Filho de Deus? Senão aquele que conhece e crê o amor que Deus nos tem. Deus é amor. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus é aquele que permanece no amor. E assim permanece em Deus e Deus nele. Essa afirmação de permanecer em Deus e Deus nele, e que está presente tanto no confessar que Jesus é o Filho de Deus, quanto também está presente nesse conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem permanece manifesta amor na prática. E a prática do amor não são preces nem confissões feitas ao vento, mas são manifestações de obras, de trato, de gestos, de relacionamento, de acolhimento. Esse conhece o amor porque pratica o amor. Todo aquele que pratica o amor conhece o amor. Tudo no Evangelho funciona assim, nessa rotativa de retroalimentação. E nós conhecemos e cremos. Deus é amor. E aquele que permanece na prática do amor, esse é o que permanece em Deus e Deus permanece nele. Esse é o que está confessando que Jesus é Filho de Deus, é quem pratica o amor pelos demais seres humanos. Esta é a obviedade do Evangelho, que a religião não quer ouvir. É como coceira no ouvido, de tanta perturbação. Mas só quando a gente pratica o amor de Deus
E só há meios de praticar o amor de Deus e de confessar Jesus como Filho de Deus quando a gente encarna o Evangelho como prática efetiva e relacional de amor em relação ao próximo, a misericórdia para com o próximo, a solidariedade, a compaixão, o socorro, a prática da justiça. Esse é aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, porque só confessa que Jesus de fato é o Filho de Deus aquele que permanece em Deus. E o que permanece em Deus é o que permanece no amor, porque Deus é amor. Você está tentando se enganar por quê? E enfrentar o Evangelho por quê? E blasfemar contra o Espírito de Cristo, contra o amor de Deus, contra a graça, contra a cruz, contra a inclusividade universal da misericórdia desse acerca de quem se diz que ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Por que você se tornou antagônico do amor de Deus? Nisto é aperfeiçoado o amor, pela prática nas relações. Ele cresce assim, ele se ativa, ele se manifesta, ele se torna verdadeiro quando ele transcende o confessionalismo estéril e se manifesta como prática frutífera de relação de amor, verdade e justiça. Assim, você demonstra que é um filho de Deus, porque Deus é assim, porque Deus é amor. Se você é filho de Deus e confessa Jesus como filho de Deus, então o fruto disso é ter que ser misericordioso. Do contrário, você pode dizer que Jesus é o filho de Deus o dia inteiro e continuar oco de Deus, e Deus não permanece em ti. E nada de Deus se aperfeiçoa em ti, porque não há amor. Sem amor, nada de Deus cresce em ninguém. Assim é, portanto, aperfeiçoado o amor. O amor em nós se aperfeiçoa como exercício na relação diária com o próximo. Desse modo, sendo, é que o nosso coração anda com confiança. Todo aquele que pratica como dogma da sua vida o amor de Deus, está vivendo o Evangelho, está confessando o Filho de Deus. Mesmo que não puxe esse assunto. Para Deus, essa vida em manifestação de amor, verdade, justiça, compaixão, solidariedade, misericórdia e domínio próprio, é a expressão absoluta da declaração do Evangelho, da confissão de que na minha vida há um Senhor chamado Jesus. Isso está sendo evidenciado e testemunhado por Deus mesmo quando eu estou calado. Isso me dá confiança para viver. Porque, segundo Ele é, também eu sou nesse mundo, ou seja, eu sou um reflexo crescente de Jesus na terra, do amor de Deus no mundo. Aqueles que vivem assim têm e precisam andar com toda confiança. A nossa segurança vem dessa fé que se efetua, se efetiva, se demonstra pela prática do amor. Porque, segundo Ele é, nós somos como manifestação dEle. Nós temos que andar como Ele andou, permanecer nele para que Ele permaneça em nós. O que decorre daí é uma existência desassombrada. Uma existência curada de medos, de pânicos, de fobias. O que decorre daí é essa segurança de quem botou o pé na rocha da vida e não tem mais dúvidas sobre nada. No dia do juízo, ele se mantém em pé com confiança. No coração não existe medo de nenhuma natureza, de nenhum julgamento, de nenhum juízo. Se está vivendo como ele é,
conforme Ele é, também somos nós agora, praticando a simplicidade do seu dogma único, que é: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também nos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto nós conhecemos que permanecemos nele, ele em nós, em que ele nos deu do seu Espírito. É pela prática desse amor, que não é abstrato, é real, é concreto. Porque assim como foi o amor de Jesus, tem que ser o nosso amor neste mundo. E assim como ele foi, também somos nós agora. Se de fato é verdade que ele habita em nós e nós estamos nele. O fruto disso é total falta de medo espiritual. Porque esse amor de Deus, que se manifesta na prática do meu encontro com o próximo, vai se tornando crescentemente aperfeiçoado. Vai crescendo, vai aumentando, vai se dilatando. Lança fora todo medo, todo pânico, toda dúvida. Você anda em estado de maioria. Mesmo quando está sozinho, sua consciência está amparada por bilhões de testemunhas, dizendo: este anda no amor de Deus. Por isso, não existe medo. Por isto, o perfeito amor lança fora o medo. Até que se atinja esse nível, essa consciência, o que se vive é o tormento do medo. Aí o indivíduo se torna até ortodoxo, entre aspas, piedoso, religioso, tudo por medo, pânico. Precisa ser angustiadamente opinativo, porque nele não existe nenhuma paz do amor. Portanto, essa pessoa existe no tormento, porque o medo produz tormento. A conclusão é que aquele que teme, que fala porque tem medo, que briga porque tem medo, que acusa porque tem medo, que é intolerante porque tem medo, que é agressivo porque tem medo, porque tem que gritar contra tudo e contra todos, porque tem medo de que, se não gritar, venha a ser julgado. São pessoas irresolutas, sem solução interior, sem a pacificação do Deus que permanece em nós. Eu nele, na sua palavra, frutuo isto pela prática do Evangelho, das minhas relações humanas, manifesto isso pela minha semelhança todo dia com Jesus, mais e mais. O que me faz andar sem medo. Por quê? Porque eu sei que se eu sou capaz de amar, essa é a prova dos 9. Caio, por que você anda sem medo? Minha resposta é: porque ele nos amou primeiro. Se eu sou capaz de amar, a minha capacidade de amar é uma possibilidade divina em mim. E quanto mais eu seja capaz de amar, não amar como os pagãos que só amam os iguais, mas amar como Jesus ensinou, amar os diferentes, até os inimigos e os opositores. Se eu sou capaz desse amor, é porque o amor de Deus está em mim. E o amor de Deus está em mim porque Ele me amou primeiro. E porque Ele me amou primeiro, eu agora amo. E se eu sou capaz de amar, eu fechei o ciclo. O amor é verdadeiro. E esse verdadeiro amor, que se tornou agora um elo em mim para com Deus, de Deus para comigo, porque é um elo de mim para com a manifestação de Deus, que é meu próximo. Esse verdadeiro amor tira do coração todo pânico, todo medo, pacifica o ser. E nós amamos e sabemos porque nós fomos provocados.
Todo aquele que ama é um ente que está respondendo à provocação do amor de Deus. Onde quer que o amor aconteça, você conhece alguém amando? Amando com essas qualidades? Não apenas amando na moleza. Amando a minha mulher, tranquilo. Amando meus netinhos, que maravilha. Amando meus amigos, que doçura. Mas amando os adversários, orando por eles, até pelos antagonistas pessoais, pedindo que a graça de Deus os alcance, desejando que a misericórdia de Deus ilumine a consciência do pior antagonista, para o bem dele, para o bem da vida. Porque foi assim que Jesus ensinou e é assim que o Pai pratica, fazendo nascer o sol sobre maus e bons, vindo chuva sobre justos e injustos. Jesus disse isso e disse: sejam assim. Assim vocês vão se manifestar filhos de Deus, quando vocês repetirem o caráter do Pai, que é assim. Não diga que não está entendendo. Eu te repreendo em nome de Jesus, você está entendendo. Está entendendo. Se alguém disser: amo a Deus, e odiar qualquer irmão aqui não é o crente, membro de igreja, isso não existia. Aqui é o próximo, é o outro ser humano, esse é o irmão. No evangelho inteiro, o irmão não é um membro de uma confraria, é o próximo em qualquer esquina, em qualquer lugar da existência. Se alguém disser: amo a Deus, Deus eu amo, mas odiar o próximo, é um mentiroso, é um ente diabólico espiritualmente. Comete a arrogância de dizer que ama a Deus enquanto odeia ou é indiferente para com o próximo. É mentiroso, é filho do pai da mentira. Pois aquele que não ama a seu irmão, ao seu próximo, ao seu semelhante, a quem vê, um próximo que existe, não pode amar a Deus a quem não vê. Quer amar a Deus? Ame a sua imagem e semelhança, ainda que distorcida, em qualquer outro próximo, porque distorcida ela está em você também. O que vai te fazer semelhante ao Filho de Deus é tratar o próximo como o Pai trata todos os seres humanos, fazendo e derramando bem sobre maus e bons, graça sobre justos e injustos. Jesus disse: é assim que você tem que ser. Ora, temos da parte dele este mandamento. Que mandamento? Que aquele que diz que ama a Deus, esse é o mandamento. É o único mandamento. Ame também a seu irmão. Porque se você amar o seu irmão, não haverá transgressão. O verdadeiro amor não transgride. O verdadeiro amor honra pai e mãe, não furta, não adultera, não rouba, não engana, não mente, não falsifica, não faz fake news acerca de ninguém e nem manda ninguém para o inferno. O verdadeiro amor se manifesta nas práticas ensinadas por Jesus. E na indicação dele, quando disse: imitem o Pai, que ama a todos, é generoso e misericordioso para com os que o bendizem e para aqueles que o ignoram ou que não o conhecem ou que até não querem. Mas ele ama a todos como um pai basicamente bom ama todos os filhos, independentemente de como os filhos por enquanto estejam ou sejam. Um Deus que não seja assim é inferior a mim. Um Deus que não seja melhor do que eu não serve para ser meu Deus. Porque eu sei amar filhos em tempo bom, em tempo ruim, me honrando, não me honrando, me dignificando, não me dignificando, me reconhecendo, não me reconhecendo. Eu sei que sei.
Não existe a possibilidade de um filho sair fora do escopo do meu amor. Quanto mais do amor de Deus, eu não quero para mim um Deus que ame menos do que eu. Que seja inferior a mim no olhar de graça. Não me serve um Deus que não tenha, no mínimo, o reflexo do olhar de graça, que supostamente só está em mim por causa da ação do Espírito dele, reconstruindo a imagem e semelhança dele em mim. Será que não dá para entender? Ou o diabo cegou o seu entendimento de tal modo que você ouça essa verdade límpida de Cristo Jesus e da palavra de Deus e diga: é blasfêmia. Aí eu fico com muito cuidado pelo que você está fazendo contra a sua vida. E no dia do juízo você chegará sem nenhuma confiança. O que está implícito aqui é isso. Aquele que não ama não tem Deus, não terá Deus, não habitará Deus, não será habitado por Deus, porque quem não ama seu irmão não pode amar a Deus. E o Deus que é amor. E aquele que anda nessa consciência a manifesta como prática todo dia. Na simplicidade de gestos verdadeiros e no acolhimento gracioso de todos em Cristo Jesus. Do contrário, se estará confessando um Deus menor do que a melhor bondade humana. Isso seria absolutamente patético se você crer num Deus que ame menos do que um homem pecador. Senhor Jesus, ajuda-nos a enxergar, porque é uma quantidade enorme que teve o olhar cegado pelo príncipe deste mundo, pelo engano, que se agarram a letras religiosas e não enxergam a palavra da verdade da vida. Por favor, manifesta a luz da tua verdade agora. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.